Oi, pessoal, meu nome é Ana. Eu sou a Aline. E eu sou a Mariana. E esse é o Conversa de Quinta. Hoje a gente está trazendo o tema relações tóxicas. E esse é um tema muito sensível porque não tem como a gente falar nesse assunto sem se encarar, né? E quando eu comecei a ler, pesquisar, entender sobre esse processo de autoconhecimento, eu me deparei com esse termo e eu fiquei um pouco assustada porque de início eu não identifiquei nenhuma relação tóxica assim na minha vida. E aí eu fiquei pensando, não, mas peraí, se eu não tô identificando nenhuma relação tóxica na minha vida até agora, então talvez a tóxica seja eu, né? E aí isso me gerou todo um processo de crise existencial e, né, percebi. Eu não seja essa pessoa sozinha que eu tô pensando que eu sou. Mas eu não sei em que momento ativou assim esse gatilho, mas eu percebo que eu tenho um sistema de defesa assim para lidar quando eu tô, seja relacionamento afetivo, relacionamento de amizade, trabalho, escola e tudo mais, quando eu percebo que eu não tô dando muito o meu melhor, assim, que eu não tô fazendo o meu melhor, ou que eu tô num lugar que não tá aflorando coisa boa em mim, que não tá aflorando sentimento bom, eu prefiro me afastar e me isolar, assim. Essa foi a estratégia que eu acabei inventando. Em alguns pontos isso é positivo, principalmente em se tratando de relacionamento afetivo, porque, né, te afastar do problema às vezes é a melhor solução. Só que eu não acho que seja uma estratégia muito saudável, porque às vezes é necessário tu ter esse enfrentamento, tu enfrentar esses lugares, enfrentar essas pessoas e saber saber impor esse limite. E aí eu queria saber de vocês, como que vocês lidam com essas situações, como que vocês se veem nessa narrativa de relacionamento tóxico. Eu acho que me enxergar tóxica é mais difícil pra mim, porque eu me acho uma pessoa tão boazinha. Mas, Sim. mas né? Também. Mas eu tenho um problema com essas relações que eu não tenho muita paciência, assim. E quando eu consigo identificar, sabe? Se eu identifico que a pessoa tá, assim, não tá sendo boa, tá sendo tóxica na minha vida, eu não tenho paciência pra lidar com essas pessoas. Não sei se eu não sei se é falta de empatia, mas eu não consigo mesmo ver assim, ter essa paciência pra perceber e lidar e dar a devida importância que isso tem. Porque às vezes a pessoa tá sendo tóxica pra ti, mas ela tá te pedindo ajuda, né? Acho que não sei se em todos os casos, em poucos casos, mas de repente até uma necessidade de algum problema mesmo que a pessoa tenha que não consiga, às vezes, aceitar tua felicidade ou entender que tu tem aquele tempo pra ela e outro tempo pra outra pessoa, quando a gente fala de tempo afetivo, né? Dessa pessoa te prender com ela, assim. Talvez seja uma necessidade da pessoa se tratar mesmo. Mas eu não tenho paciência pra isso. Isso eu gostaria de ter mais. Ter mais empatia pra saber lidar de maneira mais calma, porque não tenho nem vontade, às vezes, de tratar com essas pessoas. É que assim, pra mim, o relacionamento tóxico ainda não é uma coisa muito presente, assim. Acho que eu tô começando a entender ele agora, com 23 anos, numa relação de amizade. Mas, assim, olhando os outros de fora, minhas amigas que já tiveram, e até vendo amizades que tu olha de fora e tu vê que não é legal a relação ali, sabe? Eu acho que existem dois tipos de pessoas abusivas, né? Que é quando a junção das duas não dá certo, tipo, uma se espalha demais e a outra é muito retraída, não dá certo, porque daí uma acaba tomando o espaço e a outra ficando muito sempre pra trás, sabe? Uhum. E existe a pessoa tóxica, tóxica, que daí é tóxica de verdade, que é a manipuladora, né? Sim. E daí Sim. essa pra mim não tem que ter paciência, entendeu? Não tem por que tu ter paciência. Porque ela não tá fazendo aquilo. Não é uma coisa que não encaixou, entendeu? É uma coisa que ela faz aquilo de caso pensado, sim. Como a maioria dos homens, desculpa o termo, ou não, escrotos fazem, né?
que é que eles começam afastando a menina dos amigos, depois da família, até chegar ao ponto de que isso pode ser sem se tocar, mas não é de bom coração, entendeu? É por maldade, assim. Pode ser um movimento não calculado, mas por maldade. Então, acho que depende a pessoa tóxica, porque às vezes ela é tóxica por uma precisar de ajuda e às vezes não, né? Acho que são pessoas diferentes que é muito difícil identificar, mas são diferentes. 2 pontos só que eu queria falar sobre isso que tu fala, né? Em primeiro lugar, fazer um recorte que não só os homens, claro que a gente fala nesse lugar, porque, né, somos mulheres hétero, nos relacionamos com homens, então essa relação vai acabar inevitavelmente sendo com homens. Mas também, claramente, existem mulheres manipuladoras, tanto é que nós temos amigas que, por vezes, são muito manipuladoras, né? E segundo ponto, assim, é que eu acho que a pessoa tóxica, ela inevitavelmente precisa de ajuda, só que algumas aceitam essa ajuda no sentido de que elas querem se melhorar, ou elas buscam se melhorar, e outras, eu fiquei pensando, né, de repente a gente falar nesse assunto e alguém ouvir, então aquela escrota pensa que eu sou uma pessoa tóxica na vida dela. Mas talvez a pessoa que realmente tenha isso assim como traço de personalidade mesmo não vai nem se reconhecer no que a gente tá falando, né? Então, só um negócio que eu queria que me veio assim quando eu tava falando. Mas uma outra coisa também que eu fico pensando, né, tipo, pra de repente que facilite para que a gente caia, né, nesse jogo de manipulação e otimização e tudo mais, se ponha nesse lugar, né, de meio que maternar, assim, na vida dos outros. Acho que essa é a armadilha, assim, que eu mais caio de um modo geral. Essa questão de ser muito boazinha, muito passiva, e não sei se... Eu acredito muito que sim, mas, né, que isso está muito relacionado com a figura feminina, sim, né? De que tem que ser boazinha, tem que ser passiva, tem que ser compreensiva. E eu, no meu caso, acho que isso é muito reforçado porque eu tenho muitas crenças espiritualistas, assim, né? Essa coisa de amar o outro, compreender e... mas não trata aquela pessoa mal, porque, né, às vezes ela tá só tendo um dia ruim, né? E tipo... E toda essa narrativa que a gente vai construindo para meio que tirar a responsabilidade do outro e colocar pra gente, assim. Então, acho que se isso não tá muito relacionado com uma autoestima, acaba faltando essa coisa de conseguir estabelecer um limite e isso te leva a se tornar uma presa fácil para essas pessoas, né? E vocês conseguem estabelecer esse limite? Porque é fácil a gente ficar a relação tóxica quando é com os outros. Conseguem estabelecer isso, enxergar isso claramente? Eu consigo identificar fácil. Assim, eu não sei se é que eu consigo identificar fácil ou se quando eu identifico eu já tô muito imersa naquela relação, sabe? Eu acho que quando tu te dá conta, às vezes tu já tá afogado, né? Então, perceber isso já tá estampado no teu rosto, assim, que ó, querida, dá um jeito. Mas quando é relação entre amizade e até família, né? Sim, muito. Amizade, família e emprego, acho que é mais fácil tu sair. Eu concordo quando a Aline diz assim que o relacionamento abusivo entre namorada ou namorado, ela é mais difícil de sair. Eu concordo, eu acho que é mais difícil de tu se dar conta, ou quando tu te dá conta, tu tá meio preso naquela questão ali. É que assim, introduzindo isso, né? O que acontece? A gente, em grande parte da população, todo mundo almeja ter alguém na vida, né? Ter um parceiro na vida. E claro, é que aí que tá, a gente não almeja ter amigos, a gente apenas vai tendo, entendeu? E o parceiro é o foco. Então tu torna aquilo ali necessário. E tu só entende que os amigos são necessários quando tu não tem. Não sei se vocês entenderam, assim. Sim. Então, por isso que eu acho que o relacionamento abusivo amoroso, ele é mais cruel, entendeu? Cruel no sentido de que vai te fazer sofrer mais, assim. Porque a gente
a maioria da gente, das pessoas, pelo menos, elas conseguem entender que tu pode ter vários amigos, entendeu? Mas relacionamento não, até porque a grande parte da população é monogâmica, a gente almeja ter um parceiro só, no momento que a gente tá, né? Pelo menos deveríamos. Então, quando deveríamos, por questão de traição, né, gente? Traição não é legal. E, Ainda mais com o coronavírus. então, eu acho que é muito mais difícil de tu sair, entende? Porque se tu tem uma amizade abusiva, tu pode te apoiar em outra amizade. Agora, se tu tem um relacionamento amoroso, abusivo, tu vai ter que criar um outro relacionamento amoroso, mas daí como é que tu vai criar um outro relacionamento amoroso se tu tá apaixonado por aquela pessoa que é abusiva, entendeu? Então é muito mais difícil se desvincular, assim. É mais danoso, né? E claro, sentido, né? sim. Eu concordo que existe relacionamento abusivo na família, né? Tipo assim, os teus pais podem ser abusivos contigo e tu não saber. E daí esse, pra mim, é o pior de sair fora do mundo, assim. Deve ser, pelo menos, porque... De sair Deve fora ser e de muito- identificar, né? Às vezes, aceitar essa identificação. aceitar e conseguir compreender. Eu acho que aí a questão de não é sair fora mais, né? Porque como é que tu vai sair fora da vida dos teus pais? Claro, tem gente que não tá nem aí. Mas eu acho que é questão mais de estabelecer limite. Porque tu não precisa romper uma amizade ou um Sim. relacionamento tóxico. Tu não Sim. precisa, assim, cortar essa pessoa da tua vida pra sempre e nunca mais querer saber dela. Tu pode estabelecer limites. E aí tu vai... Depende de como tu vai fazer isso, porque tu pode ser inteligente e ir estabelecendo limite aos poucos, pra que essa pessoa não perceba e não surte, dependendo do grau dessa relação, né? Ou tu tenta estabelecer um limite drasticamente, e aí essa pessoa vai perceber e não vai curtir tanto. De repente, até seja mais abusiva ainda contigo ou não. Mas eu acho que a gente pode ir estabelecendo limites. Acho que seria a melhor forma de tu romper esse abuso, né? Essa toxicidade. Eu vou te dizer assim, tá? O pouco que eu tô vendo de relação abusiva na minha convivência, assim, sabe? É muito difícil tu estabelecer limites. Porque a pessoa abusiva, ela toma conta do ambiente, sabe? Então, tipo, é fácil estabelecer limite quando tu não convive com a pessoa. Quando tu é virtual, é fácil. Mas num ambiente é muito difícil. É muito complicado. Então, assim, às vezes é melhor, tipo assim, cortar, sabe? Tipo, se tu tem cortar, evitar, ver com menos frequência, ou assim, sabe? É isso que eu digo, assim, é que depende do grau, eu acho, né? Do que a pessoa tá fazendo pra ti. Não, eu fiquei pensando, depende do grau do que a pessoa tá fazendo pra ti e também do grau de relação que tu tem com ela. Porque, por exemplo, numa relação de trabalho, como é que tu vai te afastar? Numa relação familiar, como é que tu vai te afastar? Então, acho que é por isso que eu trouxe isso, assim, sabe? Que estratégia de enfrentamento é essa que a gente tá... Porque às vezes realmente se afastar é a melhor opção, mas e quando não dá pra se afastar, tu faz o quê? Tu consegue estabelecer esse limite? Como é que tá essa relação? E pra mim, cara, isso é muito difícil. Eu consigo estabelecer esse limite e geralmente eu sou chamada de ruim. Ah, mas a Mariana é ruim. Tende a pessoa que tá sendo abusiva contigo, tu vai lá dar o limite e ela ainda acha ruim e acha que tu que é a pessoa que tá sendo tóxica. Sim, aí sim. É porque é louco quando eles encontram alguém que vai de frente, né? Geralmente a pessoa, assim, se ela tem esse traço, assim, bem definido na manipuladora, ela vai sempre tentar virar o jogo, né? Não vai se reconhecer naquilo, parar e refletir, tipo, não, realmente, eu acho que isso aí que tu tá falando, acho que eu não tô sendo uma pessoa muito legal mesmo. Ela vai tentar virar o jogo e tentar fazer com que tu pense que tu é que tá louca, que tu que tá errado. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas quando tu identifica que a pessoa tá sendo abusiva contigo, está sendo tóxica contigo, e tu olha pros outros relacionamentos que ela tem com a mãe, com a amiga, com o namorado, com a tia, ela é abusiva com todos. Sim. Geralmente, assim, quando eu vejo uma pessoa que não consegue, assim, tu conta que, sei lá, comprou um cachorro, comprou uma mesa, comprou qualquer coisa, e a pessoa não fica feliz, né? Mas ela é assim com todas as outras pessoas, não é só contigo.
Mas sabe que daí eu acho que a gente tá indo por um caminho diferente, que eu não acho que uma pessoa invejosa ela é necessariamente abusiva. Eu acho que Ou isso é tóxica, inveja. né? Não, mas tóxica, né? É. Eu acho que sim. Depende. Tem pessoas que eu vejo a inveja mais como, tipo assim, eu sinto um pouco de pena, sabe? Mas não é algo que é tóxico pra mim. Entende? Ah, não te atinge, então. Não me atinge. Mas, tipo Entendi. assim, a pessoa. Pra mim, a pessoa tóxica, pelo menos na minha visão de vida, assim, é a pessoa que te envolve, mas ela te faz mal, entende? Ela, tipo. Vou dar um exemplo, tá? Tu tem uma amiga que é muito tua, mas, tipo assim, vocês são muito amigos, mas, tipo assim, se tiver que pensar numa coisa que faça bem pra ela, ou faça bem pra vocês duas, ela vai estar sempre em primeiro lugar, entendeu? Não importa a quem isso vai fazer mal, entende? Daí, esse ponto, pra mim, é o que bate mais forte, assim, é tipo assim, pô, pelo menos pra mim, quando eu sou amiga de uma pessoa, não adianta fazer bem pra mim, se amiga ou me relaciono com uma pessoa, não adianta fazer bem pra mim e fazer mal pra ela. Ou tem que ser bom pros dois, ou bom pra um e diferente pro outro. Mas não pode ser ruim pra uma pessoa pra ser bom pro outro, entendeu? Porque daí não vale. Não, eu tava pensando enquanto tu tava falando, Aline. É que daí, se alguém da psicologia aí ouvir a gente, quiser, né, comentar, criticar, sugerir alguma coisa, enfim, por favor. Mas aí eu acho que tem uma diferença da pessoa tóxica pra pessoa narcisista. Pelo que tu tá me falando, toda essa questão de ser manipuladora, de olhar só pra si e não enxergar o outro, né? Daí eu acho que daí já é um traço mais perverso, assim. E acho que esse é o ponto. Mas é uma perversidade tóxica, né? É esse o ponto que... É uma perversidade tóxica, só que quando a gente limita a toxicidade das pessoas a esses traços, a gente ignora outros, sabe? Porque, por exemplo, às vezes tu tá numa relação com uma pessoa, e daí eu concordo em termos com o que tu falou, que não lembro se foi tu ou a Mari, não sei com qual das duas eu tô concordando agora. Mas essa questão da pessoa invejosa, por exemplo, eu acho que sim, a pessoa invejosa ela é uma pessoa tóxica, mas não necessariamente ela é uma pessoa má por isso. Acho que essa questão de ser tóxico está muito mais relacionado com o modo como tu te relaciona contigo mesmo e o quanto tu sofre por ser assim. Às vezes, se tu é uma pessoa que é triste, que sei lá, tem problemas consigo mesmo, tu não vai ficar feliz com a felicidade do outro. Tu não vai te sentir bem e vibrar alegria com a felicidade do outro. A não ser que tu esteja num período, assim, de evolução de consciência avançado, sei lá. Mas, Ana, tu não acha que daí, independente das características da pessoa, ela vai ser tóxica pra ti, dependendo do limite que isso te deixa atingir? Sim. Independente se é uma pessoa narcisista, se é uma pessoa só que não reage com felicidade às tuas conquistas, se é um namorado que te prende em casa e... Entendeu? Eu acho que... Claro, esse é um exemplo que é abuso e ponto. Mas, é clássico, né? Falando assim, dessas coisas mais sutis do dia a dia, eu acho que dependendo do quanto tu te atinge com cada coisa, vai ser tóxico pra ti ou não. Sim, sem dúvida. Acho que por isso que é importante pensar em como que a gente lida com essas pessoas, né? Porque essa toxicidade não. É que essa coisa mais clássica a gente percebe nitidamente, assim. Eu acho que a gente até tem alguns grandes filtros para saber reconhecer essas pessoas. Só que tem outras que são mais comuns no nosso dia a dia que a gente não sabe muito bem como lidar, assim, sabe? Tipo, aquela pessoa que tá sempre se vitimizando, sempre reclamando, sempre te procurando pra vir falar de problema. E às vezes tu não quer estar ali naquela relação, mas, ai, como é chato negar ajuda, né? Como é chato eu não estar ali disponível pra ouvir. E às vezes essas relações vão pesando. Acho que esse é um ponto legal que a gente chegou. Que é a pessoa que ela tá em depressão e aquilo é tóxico pra ti, mas tu tem que ajudar ela, sabe? É muito complicado. Acho que exige uma maturidade que eu ainda não tenho, assim, que é gigantesca. Porque é a pessoa que ela tá sempre se botando pra baixo. E por conta da doença, ela acaba te botando junto, sabe? Então,
é uma relação tóxica na maior inocência possível, só que é muito complicado, assim, de lidar. Bah. Eu acho que daí é só com o profissional ajudando mesmo. Só que daí tem toda aquela relação de culpa, né? Porque daí tu tá numa relação que é uma pessoa que tu gosta, e não só de pessoa que tá sempre se vitimizando, mas a pessoa que tá sempre falando da vida dela, a pessoa que não sabe ouvir, a pessoa que não se alegra quando tu conta uma notícia boa, que parece que aquilo incomoda ela, e às vezes é super sutil, é um olhar. E aí eu acho que esse é um ponto que eu queria entrar, assim. Às vezes a gente reconhece isso, a gente percebe isso, o nosso corpo grita que aquilo tá acontecendo, e a gente finge que não vê. E a gente continua naqueles lugares, a gente continua com aquelas pessoas. E em que nível isso vai internamente machucando a gente, assim. Mas daí acho que entra o ponto da carência, né? Que é o quanto a gente necessita ter alguém, independente do quanto aquilo tire da gente, né? Pesa. E daí vai pra todos os ramos da vida, né? Porque amoroso, familiar, afetivo no geral, assim, porque no geral a gente é um pouco carente, assim, a gente precisa de contato humano, né? E é muito complicado tu começar. Eu tive umas crises já que eu comecei a ver que todo mundo na minha volta, assim, naquele momento, tinha uma ruindadezinha que não era uma ruindade tolerável, sabe? Sabe? Porque, tipo, eu, com o tempo, até talvez a maturidade, eu aprendi que todo mundo tem pontos que tu não gosta. Tu tem que entender o que é aceitável na tua vida, o que não é, tu tira fora, né? Ninguém vai ser perfeito, então. É isso aí, assim. E teve um momento na minha vida que eu tava cercada de pessoas com uma ruindade que não era tolerável pra mim, sabe? E sair daquilo é muito difícil, porque é um círculo de pessoas, não é uma pessoa, né? Tu já tá cercada, né? Como tu disse. E daí tu tem que escolher a solidão do que é aquilo ali. É bem difícil, entendeu? Tu tem que... Nossa, eu nunca, graças a Deus, eu não precisei escolher a solidão. Eu só fui saindo, e me vinculando mais a outro círculo de amigos, assim, sabe? Mas escolher a solidão a um círculo de amigos deve ser pesado, e daí a gente entende por que tanta gente fica num relacionamento tóxico, né? E às vezes é muito isso, às vezes é uma pessoa ali, naquele teu círculo de amizade, que te pesa e, nossa, tu não atura aquela pessoa, mas te afastar, ou até talvez nem seja tanto esse peso, umas coisinhas sutis ali que acontecem naquela relação, mas aí em nome do grupo, em nome daquela sociedade ali que se criou, tu continua naquela relação e vai empurrando com a barriga, assim, porque é o medo de... Aí é aquela questão do que a gente estava falando antes, né, da diferença do relacionamento abusivo quando ele é afetivo amoroso e quando ele é uma relação de amizade, porque daí tem todo o apego àquele círculo de amigos, aquela comunidade ali que se criou, que te afastar de um ou dois ali vai acabar se afastando de todo mundo, e esse medo de se desvincular dessas pessoas, esse apego acaba fazendo tu continuar em situações ali que te machucam o tempo inteiro, ainda que minimamente. Eu acho incrível quando, assim, ó, tu tá nesse relacionamento que é tóxico pra ti, tu já te deu conta e não conseguiu sair. E aí, quando a pessoa resolve sair, te deixar, assim, tu percebe o quanto isso foi bom e alivia toda a tua alma, sim. né? E como dói, né? Porque tu não precisou tomar essa decisão e tu tá livre. Não, e às vezes é um processo super doloroso aquela pessoa ter te deixado, por mais que tu já não quisesse mais estar naquela relação, o fato de ela ter te deixado te machuca. Mas depois de um tempo, assim, tu... nossa. Depois de um dia, pode ser? Ai, daí... O tempo é relativo, né, gente? Não. Mas eu acho que esse é um problema que a gente tem que tratar, né? Que é o fato do... eu não precisei tomar uma decisão. Então, essa é uma coisa que a gente tem que tirar da gente, entendeu? Eu tenho isso também, do tipo assim... tu tem duas escolhas. Escolha pra mim, porque daí se der errado, a culpa não é minha, entendeu? E nem que eu quero te culpar, eu só não quero me culpar. Porque acho que eu me culpo muito. Pesa muito qualquer decisão que eu escolha, sabe? Então, mas isso é algo que a gente precisa trabalhar. Acho que, no geral, a maioria das pessoas precisam trabalhar. Que é o se culpar demais por uma decisão que não foi a certa. E nem dá pra saber se é a certa, porque a gente não sabe como seria a outra, né? Então... a gente tem que tirar muito o EC da nossa vida. É verdade.
Porque tu foge e acaba fugindo dessa responsabilidade que é a tua vida. Sim. Né? Sim. E às vezes a gente cai numa Exatamente. cilada em função disso. Eu vivo tentando me avaliar, assim, mas é bem Mas difícil eu acho pra que mim. isso é o mais importante, tu te avaliar, Sim, tu entender se tu tá sim. sendo tóxica ou E não. mudar o comportamento quando Eu precisa, avaliar as né? relações que tu tem. Isso é o mais importante, assim. De tu parar e pensar, eu tomei essa atitude. Ou a pessoa fala, tu tomou essa atitude, não foi legal. E aí tu pensa, realmente. E aí ou tu pede desculpa ou tu continua errando, entendeu? Essa é a questão. Vocês têm essa facilidade de falar pra pessoa, tipo, essa, Eu essa nunca, ação que tu eu fez não foi não. E legal. aí Eu acho não que tenho, gente. volta aquilo, Ah, né? De eu me afastar e, tipo, não quero mais ver, aí eu vou evitando, não respondo, vou me afastando, me afastando, me afastando. E aí muitas vezes acontece, tipo, de, sei lá, eu acabar voltando a falar com aquela pessoa e volta de novo aquele monte de. E aí eu acho que é aí que eu me torno a pessoa tóxica, entendeu? Porque daí eu tô num relacionamento ali com a pessoa que eu não quero estar, mas é muitas vezes porque, mas essa pessoa me trata tão bem, mas ela é tão legal comigo, só que não bate, sabe? E aí eu acho que são nesses momentos aí que eu me torno a pessoa tóxica da relação. Porque eu tenho essa dificuldade de. mas essa questão de sentar e conversar, eu consigo hoje, né? Com o Matheus, a gente senta. Tipo assim, senta não, porque geralmente a gente tá sentado. Mas a gente conversa sobre. Olha só, isso. Não, mas vou separar um tempo, né? Isso eu não curti. Aí ele fala, não, mas aquela tua atitude lá também não foi legal. Aí a gente para e pensa, acho que foi um erro de comunicação. E aí a gente segue o baile. Porque se não for assim, se a gente não conversar e não explicar que aquilo tá incomodando, a pessoa vai continuar fazendo e nem tá na intenção de te machucar ou não. Ela só vai continuar fazendo e ponto. E se tu não deixar claro que aquilo não tá legal, a pessoa nunca vai saber. E aí a pessoa se torna tóxica pra ti também. Assim como tu pra ela, porque pode ter coisas que tu faça que ela não se sinta à vontade de dizer porque tu não fala nada pra ela. Eu concordo com a teoria 100%, tá? Eu acho que tem que falar pra pessoa poder melhorar, né? Porque se é uma pessoa que tu gosta, principalmente. Só que eu não sou a pessoa que consegue falar. Eu sou a pessoa que prefiro me afastar. Tipo assim, eu falo se chega num extremo da pessoa, de tipo assim, num extremo de ser uma coisa muito grave, sabe? Mas a pessoa vale a pena pra ti, pra tu deixar só se afastar? Vale, mas se são só coisinhas, eu não consigo, sabe? Eu não consigo chegar e dizer, até porque eu acho que cada um escolhe as suas ações, né? Então, tipo, eu tenho muito. Eu sei, eu concordo com a teoria de que a gente tem que avisar pra pessoa poder melhorar se ela quiser, Sim. mas eu também acho que se ela fez aquilo foi por algum motivo, entende? Então, E no fica geral tudo tu acaba muito relevando. Mas é que confuso pra depende do mim. que é também, né? Depende do que a pessoa fez, né? Não, é que eu me identifico com isso. E aí eu queria perguntar se, no geral, tu acaba relevando. Daí depende, tá? Porque daí assim, vou te falar situações diferentes. A pessoa que é uma pessoa que não. Que eu não tenho um carinho afetivo muito grande, eu relevo, mas começo tipo assim, entender quem ela é, entendeu? Tipo, ela tem essa posição na minha vida e nada mais do que isso. A pessoa que já é muito importante pra mim, é mais difícil de eu relevar. Acho que daí eu me afasto real, entendeu? Porque é muito difícil eu aceitar que uma pessoa que é muito importante pra mim fez uma atitude que eu realmente não concordo e aí conseguir tolerar. Eu tenho um problema bem grande de que eu julgo muito mais as pessoas que eu amo do que as que eu não amo. Porque as que eu amo eu quero que sejam muito Sim. melhores, entendeu? Então, muitas vezes eu me afasto de pessoas que eu amo por não saber conversar sobre isso. Me Assim. identifico 100% com o teu modo de reagir. Ajo assim também. Acho que isso deve estar relacionado com alguma posição do nosso horóscopo aí, que é semelhante, mas aí é só um palpite. Eu percebo em mim, né? É que eu sou terra. Pois então. Eu percebo em mim que isso está muito relacionado, assim, com um orgulho, uma dificuldade de expor feridas minhas, assim, sabe? Porque às vezes a pessoa te machuca num nível tão profundo em ti e sentar e conversar com ela é ter que expor aquilo. E não, eu prefiro me afastar e deixar a vida do que mexer naquela ferida junto com aquela pessoa. Sim, é mais saudável conversar sobre isso. Sim, é totalmente... enfim, né? Não é adequado, não é legal, me faz mal ser dessa forma.
Mas é assim que eu ajo e, bom, né? Seguimos. Mas agora eu tô me sentindo uma boba. Porque, de repente... Não, é que assim, ó. Esse exemplo que eu dei são coisas do dia a dia que a gente faz. Mas já tiveram momentos que... Não com o Matheus. Mas que, tipo, a gente... De sentar e conversar com um amigo, ou enfim... E a pessoa dizer, ah, não, ó, tá, agora eu vou mudar. E nunca mais. Nunca vai mudar. Porque tem características que a pessoa não vai mudar, a não ser que que ela morra e nasça de novo. Mas que não vai adiantar o diálogo. Mas não é ser boba. Pra mim, é o ideal, entendeu? Porque daí tu deu uma opção pra pessoa. Eu não dou nem a opção dela tentar melhorar. Eu assumo que aquilo é uma coisa que ela não poderia ter feito nunca. Ou que é uma coisa que ela fez porque ela é assim e vai fazer de novo. É, exatamente. E quando pode ter sido algo totalmente sem querer, aleatório, tipo... Acontece, né? Às vezes a gente é ruim sem perceber. Só que... Eu concordo, então, que tem que falar, entendeu? Só que é algo que eu ainda não estou evoluída a ponto. Espero um dia estar. Mas, ó, tu tem que sofrer muito pra conseguir chegar nesse estágio. Não é uma coisa fácil. Não cheguei aqui, assim, nesse nível de conseguir conversar facilmente, entende? Então, tem que tomar muito na cabeça pra tu conseguir aprender. Eu vou apostar que o amadurecimento basta, assim. Não quero ter que sofrer tanto. Tomara que o amadurecimento, vocês vão deixar o tempo, né? Tomara que... E um pouquinho de autoconhecimento também ajuda, né? Bom, gente, então... tem uma frase que, quando a gente pensou nesse tema, me bateu muito forte. E eu queria concluir com ela. A frase é do Mia Couto. Tinha tanto medo da solidão que não espantava nem as moscas. Então, acho que a nossa intenção hoje foi promover essa reflexão, assim. E da minha parte, acho que é sobre a gente saber sentir o outro e se permitir confiar nessa nossa intuição. Porque, às vezes, a gente claramente entende a situação, a gente claramente consegue ler a pessoa, consegue ler o que está acontecendo, mas mesmo assim a gente ignora isso, a gente finge que não está vendo e depois a gente acaba pagando caro o preço por isso, por permanecer nesses rolês, nesses lugares com essas pessoas. Então, é isso, assim. Eu tenho uma reflexão muito boa também, só um adendo. Percebam muito como a pessoa é com os outros, entendeu? Porque é muito fácil ela ser boa contigo, visto que vocês têm uma relação de afeto. Mas percebam como elas são com quem elas não têm afeto. Porque daí elas mostram a verdadeira personalidade. Nossa, tem uma muito boa também. É que minha mãe sempre me disse assim, ó. No caso de namorado, né? Porque, como a Ana já disse, somos 3 meninas héteros. Sempre que tu conhecer um guri pra namorar, pra ficar, sei lá, vê como é que ele trata a mãe dele. Porque o jeito que ele tratar a mãe dele, ele vai te tratar. E olha, ele bate. Então é isso, pessoal. Esse foi o Conversa de Quinta. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau!